Oi, meus irmãos, dando sequência no vídeo, eu quero falar, dando sequência no nosso curso, eu quero falar nesse vídeo de agora sobre apócrifos, ou também chamado como pseudo-canônicos. Augusto, o que é isso? Que nomes difíceis são esses? Esses aqui são nomes para falar sobre apócrifos, são livros escritos depois, que não fazem parte deles. Os pseudo-canônicos são diferentes dos que estão no cânon. O primeiro, os apócrifos, eu quero falar sobre os 7 livros que temos na Bíblia católica, que são aqueles livros que não estão na Bíblia protestante ou evangélica. Por que eles não estão? Eu comecei a falar isso 3 aulas atrás e eu deixei essa aula exatamente para isso, porque é um conteúdo mais separado e específico. Então esses 7 livros foram escritos após o profeta Malaquias. Então Malaquias viveu ali 430 anos antes de Jesus e os judeus acreditavam que ele foi o último profeta de Deus falando com eles. Então Malaquias foi o fechamento da manifestação de Deus para os judeus por meio de escritos. Só que, como eu disse para vocês, os livros dos judeus, o Antigo Testamento inteiro, não é só um livro religioso, não é só um livro de fé, mas é a história deles, a história do povo, é a descendência deles. Você pega a descendência que está escrito naqueles livros, é verdadeira, fala sobre os reis que eles tiveram, ou seja, os líderes políticos que eles tiveram, fala sobre a religião deles, fala sobre a política deles e a história, como eu tenho dito. Então, esses livros, como eu tenho dito, até Malaquias, são os livros religiosos. Após Malaquias, eles acreditam que Deus se silenciou, teve um silêncio de Deus ali, mas eles continuaram tendo história, como eles têm história até hoje, os judeus. E esses livros para eles, esses 7 livros, não fazem parte da revelação de Deus, mas são livros que contam a história deles. Muitas das vezes estavam perto dos manuscritos também do Antigo Testamento que eles tinham, a Torá inteira ali, que era o livro da lei, mas todo o conteúdo que eles têm nos 39 livros do Antigo Testamento. Mas esses livros não faziam parte do culto religioso a eles, não eram livros de orientação religiosa, mas simplesmente livros históricos, para eles saberem a história dele. Esses livros são Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, que também é chamado de Sabedoria de Jesus, que é não Jesus do Novo Testamento, mas Jesus filho de Siraque. Temos também Baruque, sendo o último desses livros aí. Esses livros não estão no final do Antigo Testamento católico, mas eles estão esparramados, diversificados no meio do Antigo Testamento como um todo. Mas para os judeus, eles ficavam no final, depois de Malaquias, porque eles não eram mais livros religiosos, eles fechavam como uns livros simplesmente de história para eles, de conhecimento. A igreja protestante, a igreja cristã, digamos assim, como um todo, antes de ter católico, romano, apostólico, os reformados, os protestantes, os evangélicos, quando a igreja cristã era una ainda, quando ela era única ali, esses livros ficavam também como backup, como livros históricos dos judeus. Quando veio a reforma protestante e os livros foram traduzidos para o idioma ali também com a imprensa de Gutenberg, após Lutero, a igreja católica fez questão de trazer para o cânon deles esses livros, viraram cânon realmente, coisa que não eram anteriormente disso. E nesse meio período também os reformadores tiraram isso também, para não ter mais junto nos escritos, não trazer confusão. Mas é importante eu ressaltar para vocês que muitas das pessoas acreditam que a diferença teológica que existe entre uma igreja protestante ou evangélica e a igreja católica estão nesses 7 livros apócrifos. Mas não é essa a verdade. A diferença entre a igreja protestante ou evangélica e a igreja católica está na forma que eles veem as escrituras. A igreja católica coloca sobre o papado uma interpretação infalível das escrituras, onde os clérigos, aqueles que desempenham papéis eclesiásticos, têm a correta interpretação da escritura conforme eles. E leigos, pessoas que não fazem parte do clero, pessoas como nós, digamos assim, que tem uma Bíblia em casa, a leitura dela não é suficiente para entender o que está ali. Você precisa realmente daquele mestre para interpretá-la. E o Papa é infalível nisso, segundo os católicos. Você vai ter a tradição da igreja, como já foi registrada, e até aquilo que eles dizem passar de forma oral pelo Papa, como superior à Bíblia. Para os católicos, a Igreja Católica Apostólica Romana institui autoridade sobre a Bíblia.
Já para os protestantes, reformados ou evangélicos, chame como quiser aí, para nós, a Bíblia é a regra inicial e final de fé. O que nós lemos ali é o que Deus falou realmente. E para entendê-la bem, nós precisamos compreender bem o texto. E a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, lendo ela e usando o todo dela, o Antigo Testamento e o Novo Testamento juntos, nós interpretamos todos os textos que temos ali. A tradição dos pais da igreja que viveram após os apóstolos, a tradição da igreja como um todo, ela é útil para quê? Para buscarmos outras referências e enriquecer a nossa leitura da Bíblia, mas nunca se sobrepõe à leitura da Bíblia, nunca se sobrepõe ao escrito da Bíblia. Nós temos também credos apostólicos e confissões de fé. Todas elas são baseadas na Bíblia e elas, vamos dizer assim, sistematizam ou resumem em alguns pontos ou em perguntas e respostas, pontos importantes da Escritura. E esses credos, as confissões, eles têm autoridade porque a Bíblia é a fonte de autoridade. E eles, por resumirem ela, compilarem ela, se tornam autoridade. Mas a autoridade dos credos, das confissões, sempre derivam da Bíblia. Então a Bíblia é maior do que os credos e maior do que as confissões. A Bíblia é maior do que qualquer intérprete delas aqui, porque ela tem que interpretar ela mesma. Agora, para o católico, os credos, as confissões deles sobrepõem a Escritura, porque eles que interpretam as Escrituras. Espero que dê para entender um pouco isso aqui. Eu vou ter vídeos no YouTube falando melhor sobre isso e gastando mais tempo nisso, que vai ser de utilidade também. Depois temos outros livros ali, por exemplo, a Didaquê. No começo da igreja, a Didaquê fazia parte dos livros da Bíblia também. Não dos livros da Bíblia, mas andava comum na igreja. Nós vamos ter orientações para aqueles que estão sendo batizados, para os novos convertidos. São livros importantes para nós. Os pais apostólicos foram aqueles que assumiram após Pedro e João ali falecerem. E também os pais apologéticos que vieram séculos depois. Então são livros que foram escritos 100 anos depois de Jesus até uns 350 anos após a morte de Jesus. Então são livros que fortalecem a nossa fé, são livros que nos servem para conhecer melhor o que temos ali. Só que não são livros que baseamos a nossa fé nele. São bons para lermos, conhecermos, mas não para registrarmos a nossa fé. Temos outros do Antigo Testamento que também são apócrifos ou pseudo-canônicos, por exemplo, o primeiro e segundo livro de Adão, que eu já li, vai falar sobre o que aconteceu com Adão após o exílio dele do Éden. Só que nós não temos esse registro antigo desse livro, são livros mais recentes, então nós não cremos que foi revelação de Deus, não tem uma história trazida por meio deles, tá? Então na questão dos livros apócrifos é isso, com um grande abraço, Deus abençoe vocês.